Secretário de Turismo, Ricardo Reginato, o grande Ricardinho, como todos conhecem, fez uma apresentação bacana agora do que é o gramado do futuro, o gramado do amanhã, o gramado do amanhã, de uma série de estudos que foi realizada. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para as pessoas que ainda não estão por dentro desse assunto e o que é o resultado dessa pesquisa que foi a apresentação de hoje do gramado do amanhã. Perfeito, obrigado, Kaique, pela tua presença, por estar aqui com a gente. O Gramado do Amanhã, na verdade, parte de uma pergunta, né? Em que estágio o Gramado está? Onde a gente está? Qual é o que a cidade de Gramado representa hoje, né? A gente tem uma cidade que a gente sabe é extremamente turística, construiu sua própria história, mas a gente queria entender um pouco mais qual era a singularidade de Gramado e como que a gente se mantinha nesse processo evolutivo de cidade, né? Então nós contratamos uma consultoria ainda em 2024, né? Que fez todo o mapeamento, um diagnóstico que contou com mais de 3 mil entrevistas, mais de 3 mil escutas foram feitas, e nós chegamos num diagnóstico muito robusto, Kaique, que também traçou uma estratégia para os próximos 15 anos de Gramado. Essa estratégia nos dá uma singularidade que basicamente nos conta que Gramado é uma cidade que construiu a sua própria história, que construiu toda essa potência que ela tem, que representa hoje para o cenário nacional e internacional. E ao contar essas histórias, ao criar essas histórias, ela inspira, ela serve de inspiração para o Brasil inteiro, para fora dele. Então hoje a inspiração é a palavra que norteia e orienta toda a singularidade e a vocação de Gramado. E agora a gente tem desafios pela frente, né, Kaique? Que é planejar os próximos 15 anos para que nós possamos seguir inspirando, né? Então, o Place Branding, que é esse processo que a gente desenvolveu e apresentou aqui uma parte da entrega agora, à tarde aqui estavam conosco jornalistas, pessoal da comunicação e da cultura. Nós dividimos o grupo dessa forma hoje. De manhã falamos com o pessoal do turismo, dos eventos, da economia, né? Então cada um a gente está trazendo alguns projetos, mas basicamente a gente entendeu que uma marca e um posicionamento de uma cidade se dá não só pela forma como ela manifesta imageticamente essa percepção, essa marca, né? Uma identidade visual, uma forma como eu me comunico, mas não. A marca vem de ações que essa cidade desenvolve para se projetar daquela forma. E o Place Branding é isso, né? É entender quais são as singularidades de um local, entender quais são as particularidades desse local e fazer com que eles sejam os grandes ativos de promoção dessa marca. Então nós temos aí 15 anos de trabalho, dividido em 6 segmentos diferentes, Kaique, em projetos que começam agora, imediatamente, até projetos que começam nos próximos 10 anos e que trabalham, dentre outras coisas, a economia verde, a economia criativa e o turismo como grande vertente, né, de desenvolvimento. Então, basicamente é circulando a órbita da inspiração, que é a palavra-chave. A gente tem a potencialização do turismo, da economia criativa, da economia verde, fazendo de Gramado cada vez mais essa cidade que inspira, resiliente e preparada para o futuro. E o que é interessante é que essa pesquisa ela foi feita com todos os segmentos. Ouviram turistas, ouviram moradores, né? Ouviram diversos setores para identificar o que é Gramado e o que queremos da nossa cidade, não é isso? Exato. E eu queria que você desse alguns exemplos do que já está sendo feito, do que vai ser feito daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Perfeito, na verdade é isso, né? Não se constrói nada em Gramado, inclusive isso é uma das coisas que veio nessa coleta, né, de informações. Gramado é uma cidade que nasceu colaborativa, né? Então não se faz nada em Gramado sem ouvir a comunidade, sem ouvir os visitantes, sem ouvir as pessoas que vivem aqui, né? Antes do destino turístico existe uma cidade e os moradores têm que ser sempre muito ouvidos. Então essa transversalidade na hora de coletar as opiniões é fundamental e sempre baseou o nosso trabalho e deve ser assim para sempre, né? Então, assim, alguns dos exemplos, Kaique, vamos lá, tu falou que a gente ouviu vários segmentos, foram 20 grupos focais diferentes, né? E esse horizonte temporal de começar imediatamente envolve exatamente, mais uma vez, a colaboração. Primeiro ato 1 que nós já desenvolvemos, inclusive, é a montagem de um comitê gestor desse projeto, né? Nós temos 15 anos pela frente, 43 projetos, e esses projetos têm que ser conduzidos por alguma entidade. Então nós constituímos um comitê gestor que é muito transversal, tem várias camadas diferentes da sociedade, para debater esses projetos e executá-los por meio de grupos de trabalho, né, de uma governança colaborativa, mas então esse foi o ponto 1, foi o start 1. A partir desse trabalho a gente também já fez a criação da nossa nova identidade visual, né, do Gramado Feito de Histórias, um novo posicionamento que Gramado deu agora para a sua forma, né, de comunicar a cidade, de falar de Gramado, do turismo, mas também da cidade, das pessoas. A gente tem a sugestão de criação de um plano de renovação ou de diversificação de matriz econômica na cidade. A gente tem projetos que entram muito mais vinculados à economia criativa, né, como um
um acervo de toda a produção audiovisual da cidade. A gente tem um concurso que vai ser feito agora, já em seguida, né, em parceria, antecipando uma informação com a agricultura, né, que é de jardins e de estabelecer guardiões dos jardins, das áreas verdes da nossa cidade e criar capacitações para a manutenção dos jardins, para que a gente tenha roteiros dos jardins coloridos da cidade, enfim, valorização de todo esse turismo de circulação, né, da cidade como uma experiência, né? E óbvio, muita coisa, hortas comunitárias, então tem muitos projetos que se eu falar aqui individualmente sobre cada um vai parecer que é muito pequeno, mas eles colados nos 6 segmentos que estão sendo abastecidos, que estão abastecendo esse projeto, que são governança, infraestrutura orientada, né, urbanismo orientado para a cidade, marketing e comunicação, tecnologia e inovação, enfim, nós temos vários segmentos diferentes que nos dão toda a diretriz desses próximos 15 anos em um monte de projeto, e eu quero convidar a comunidade a fazer parte, a entender um pouco mais, porque isso é o nosso futuro, é o futuro da nossa cidade, a cidade que a gente ama e que a gente está preparado para cada vez mais defender. E como garantir, Ricardinho, que esses projetos realmente saiam do papel? Porque a gente já teve outros projetos, outras coisas que acabaram morrendo na praia em outros governos e não deram continuidade. Como garantir que realmente esses projetos que, como você falou, tem projeto para daqui a 15 anos, que eles realmente aconteçam? Eu acho que a primeira parte é exatamente essa sensibilização que a gente fez aqui hoje, que as pessoas entendam que esse projeto não é da Prefeitura, não é do Ricardo, não é da Secretaria de Turismo, não é do Prefeito Nestor, do Vice-Lui. Esse projeto é um projeto de Gramado, é um projeto de cidade para Gramado. Então as pessoas têm que se sentir pertencentes desse projeto, afinal de contas, o pertencimento é um dos grandes alicerces desse trabalho. E é isso que a gente quer. Então, as pessoas precisam estar junto com a gente, pessoas, entidades, empresas, CPF, CNPJ, a gente quer construir isso colaborativamente. Então, com essa colaboração, a gente tem certeza que vai acontecer, Kaique, porque é assim que a governança se dá numa esfera pública. O gestor público, ele fica a cada 4 anos na gestão, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a comunidade está sempre aqui para cobrar, para exigir, para tocar esses projetos. Então, esse grupo, esse comitê gestor, Kaique, ele não é liderado pela Secretaria de Turismo ou pela Prefeitura, ele é um grupo transversal composto pela sociedade. E a sociedade tem tanta força quanto o setor público, tu entende? Então é isso que a gente tem que entender, que esse processo é colaborativo, comunitário e a execução dele também é assim. Não é um projeto da Prefeitura ou de Gramado, é um projeto, ou do Ricardo, é de Gramado e assim tem que ser. É óbvio que a gente pode pensar em outras governanças, em criar um projeto de lei, mas isso também não garante nada. O que precisa é as pessoas se sentirem pertencentes a esse processo, porque afinal de contas ele foi construído pelas pessoas e ele tem que ser executado por todas as pessoas. Nós que participamos, aqueles que participaram conosco, enfim, todos nós temos que juntos fazer isso acontecer e tem muita coisa, Kaique, que tu vai ver quando as coisas que forem começando agora. A gente colocou alguns projetos já na rua para dar tração para essas primeiras partes, mas você vai ver que tem muita coisa muito legal. Eu tenho certeza que assim que esses projetos começarem a nascer, a nossa comunidade vai dizer, poxa, eu quero estar junto com isso, porque isso aí está trazendo para a gente um novo olhar sobre Gramado. E não, vamos lá, eu acho muito importante dizer isso. Não que o olhar que nós tivéssemos antes não fosse adequado e qualificado. Gramado tem uma história maravilhosa e se constituiu como uma das maiores cidades turísticas da América Latina. Mas a gente pode mudar alguns rumos, pode fazer algumas coisas diferentes para que a gente siga sendo assim, né? Daqui para frente, é pensar o futuro. E eu tenho certeza que as pessoas vendo isso acontecer, elas vão querer estar juntos, vão querer participar com a gente. Pode ser romântico da minha parte? Pode. Mas eu sei que a comunidade de Gramado é diferente e é a comunidade de Gramado que essa união toda que fez Gramado acontecer e assim vai continuar sendo, eu tenho certeza. Ricardo, uma coisa que chamou a atenção nessa pesquisa, e é uma das características que Gramado é conhecida por aí, é a Disney brasileira, Las Vegas brasileira, a Suíça brasileira. E nessa pesquisa que foi feita, nesse projeto do Gramado do Amanhã, isso tem sido um pouco combatido, né? Gramado não quer ser a Suíça brasileira, não quer ser a Disney brasileira. Gramado quer ser Gramado. Isso. E como comunicar isso para o turista que já tem enraizado que Gramado é a Suíça brasileira, é a Disney brasileira? É óbvio que assim, vamos lá, Kaique, foi o que a gente falou antes, né? A comunicação, a percepção de uma marca, ela não se dá simplesmente pela comunicação dessa marca, ela se dá pelas ações que essa marca desenvolve. Então, esses 15 anos de projeto, eles têm várias ações que vão nos trazer isso, né? Vão nos trazer esse arcabouço para que as pessoas tenham uma outra percepção sobre Gramado. Mas é claro que, falando agora de maneira imediata, né? Esse combate, ele também dá-se da nossa forma de nos posicionarmos, né? O Gramado Feito de Histórias, ele traz um pouco isso já, né? A gente sai desse lugar de uma fonte dourada, cursiva, do Gramado Inesquecível, que vinha
sonha desse lado muito glamuroso e tal, e vem para o Gramado feita de histórias, com um outro tipo de fonte, uma outra comunicação, que traz muito mais esse lado de uma cidade um pouco mais humanizada, que é o que a gente quer transmitir, né? É a Gramado de verdade. Existe uma camada da cidade que trabalha 100% para o turismo, mas mesmo, e isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, sabe, Kaique? As pessoas falam assim, pô, Gramado é extremamente turístico e muito turista vem para cá e fala, nossa, tem gente que mora em Gramado? Nossa, parece que tudo foi criado aqui. Tudo que foi criado por alguém. Existem pessoas por trás de tudo. E é isso que a gente quer cada vez mais mostrar. O lado real da nossa cidade, as pessoas que fazem a cidade acontecer, o dia a dia, desde o garçom, né? Mas não só, a gente naturalmente, a gente mostra muito o empresário, o cara que construiu aqui, mas existe toda uma cadeia produtiva que está ali no dia a dia suando a camiseta para fazer Gramado acontecer. E é isso que a gente quer mostrar, essas histórias, e não só as histórias de quem nasceu em Gramado, ou de quem ludicamente apresenta Gramado para os visitantes, mas as histórias reais, do cara que veio lá do Congo para morar aqui, do cara que trouxe a sua vida, que veio de outros locais para viver em Gramado, né? São todas histórias bonitas que essa cidade atraiu exatamente por ser uma inspiração. E é isso que cada vez mais a gente quer contar, Gramado de verdade. Gramado não é uma projeção de nada, Gramado é uma cidade de verdade que aconteceu e que encantou o Brasil inteiro. E eu tenho certeza que pode encantar o mundo, pode encantar toda a América Latina, porque a gente tem muita história muito bonita para contar. Bom, entrando agora na questão do turismo em si, nós estamos aí em plena Páscoa já, né? Gramado já está com a sua Páscoa aí nas ruas. Qual que é a expectativa para essa Páscoa e para esse ano de 2026, já que é um ano atípico, um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo? É isso. A Páscoa, então, a gente está com a pretensão agora, Kaique, nossa projeção é de 700 mil pessoas, né? Receber 700 mil pessoas na cidade. É um aumento com relação a 2025, né? É uma Páscoa que está durando um mês, né? Então, um pouco maior do que as últimas Páscoas. A movimentação tem se mostrado muito adequada, a gente está com uma expectativa muito boa de ocupação. E esse é o grande planejamento da cidade, né? Da Gramado Tour, da Secretaria de Turismo, do prefeito de Gramado, Nestor, é que a gente possa diminuir a sazonalidade do destino, ou seja, não concentrar tanto fluxo em pequenos períodos e sim diluir um pouco mais essa visitação, porque isso qualifica a experiência, isso não sobrecarrega a cidade, isso faz as pessoas aproveitarem um pouco melhor o destino, faz o gramadense ter mais tranquilidade na hora de se deslocar, enfim. Então essa diminuição de sazonalidade é muito qualificada para todo mundo, é positiva para todo mundo. Então, a projeção que a gente tem, né, Kaique, é que apesar da Copa e da eleição, que naturalmente tendem a reduzir um pouco o fluxo, esse é um ano de muitos feriadões, então, mesmo que a gente esteja fazendo esse trabalho para reduzir essa sazonalidade, né? A gente sabe que nos feriadões sempre vai acumular um bom fluxo de visitantes. Então, ano passado, nós basicamente não tivemos feriadões e esse ano são 12. Se no ano passado a gente fechou com acessos à cidade, aí cerca de 7 milhões e 900 mil acessos via pedágio, cerca de 4 milhões e meio de visitas únicas, a gente esse ano deve superar isso, né? Deve voltar ao patamar do que foi 2023. Mas o trabalho que a gente faz na Secretaria de Turismo, Kaique, eu acho sempre muito importante dizer isso, é ampliar o tempo de permanência do visitante na cidade, não necessariamente o número de visitas únicas, né? Para mim não faz diferença se eu tiver 5 milhões de visitantes que fiquem 8 noites na cidade, ou eu ter 10 milhões de visitantes que fiquem 4 noites. Eu prefiro ter esses 5 milhões de visitantes que fiquem 10 noites na cidade, porque eles estão consumindo a mesma coisa, estão gastando o mesmo número de pernoites na cidade e não estão sobrecarregando a infraestrutura da cidade. Então, nosso grande objetivo é aumentar o tempo de permanência no município e subir o ticket médio com experiência, com qualificação. Quanto mais tranquilo o visitante está para desfrutar da cidade, maior é a tendência de que ele vai consumir, que ele vai permanecer mais tempo, vai ficar mais tranquilo para poder se alimentar, usufruir das experiências da cidade. Então, essa é a nossa estratégia. Tempo de permanência, ticket médio, mas eu tenho certeza que 2026 vai ser um ótimo ano para o nosso turismo, isso pode ter certeza, os números até aqui já têm mostrado isso. E eu tenho certeza que esses próximos feriadões e tudo que a cidade está fazendo, sobretudo do ponto de vista de comunicação, né? O ano passado foi um ano excepcional do ponto de vista de comunicação e eu tenho certeza que isso vai se refletir ainda agora no ano de 2026 na movimentação e no fluxo turístico. Ricardinho, em que pé está o nosso cinema? Você anunciou que em março poderíamos ter aí a volta do cinema no circuito nacional. Isso foi para frente? Como é que tá? Foi mais ou menos, Kaique. Vamos lá. A gente tem surgiu uma demanda importante que foi uma reforma de toda a estrutura de telhado do nosso cinema. Nós estamos aí fazendo um investimento muito grande. Eu queria lembrar, mais uma vez, que o cinema não é um equipamento público, portanto, não é dinheiro da prefeitura, não é a prefeitura que está investindo,
mas é um investimento da SA. O cinema é uma empresa privada, cuja prefeitura é um dos acionistas, né? Mas o dinheiro que está lá não é da prefeitura. O dinheiro é, né, de toda a arrecadação que o cinema teve ao longo do tempo. Então nós estamos investindo aí quase 500 mil numa reforma do telhado que estava precisando, né? Estamos recebendo alguns eventos. Então, enquanto essa reforma não acontecer, a gente não consegue projetar nada. A gente tem sim um desenho próximo aí de retomar a exibição de filmes, sim. Mas antes a gente tem que terminar a reforma, algumas reformas também de bastidor. Não tem previsão ainda para essa reforma? A reforma é mais, a gente imagina, ela começou já esse mês e é uma estimativa de mais ou menos 2 meses para ela ficar concluída. Então a gente estima, só que daí a gente já chega no período de Connection, Festival de Cinema, mas eu imagino que antes disso a gente já consegue colocar pelo menos o desenho do projeto do cinema no ar. Nosso objetivo era trabalhar ainda no primeiro trimestre, que infelizmente não foi possível, mas eu gostaria que até o mês, pelo menos de abril ou maio, a gente já tenha o desenho, que a gente possa dizer, ó, dia tal abre o cinema de Gramado com filmes comerciais. E esse valor de 500 mil vem de onde? Já que não vem da receita do próprio cinema, né? O cinema ele loca salas, ele loca espaço para realização de eventos, então ele tem o seu próprio caixa, né? Ele é uma empresa. Então, principalmente a parte de locação ali da frente, daqueles equipamentos todos ali na frente, né? A gente agora, inclusive, está trocando algumas operações ali. Eles geram a rentabilização do cinema. A gente loca para eventos. Agora, final de semana passado, teve um evento acontecendo ali. E isso tudo vai gerando receita para o caixa do cinema. E esse dinheiro é o dinheiro que a gente reaplica, né, nessas melhorias por meio de um conselho administrativo, né? Para poder fazer essas melhorias. E, inclusive, é o dinheiro que a gente deve investir para poder retomar a operação de cinema mesmo. Bom, conversei então com o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Reginato. Ricardinho, obrigado por conceder aí um pouquinho do teu tempo para a gente falar desse projeto importante que é o Gramado do Amanhã, falar do turismo na nossa cidade e também do cinema, que é algo tão esperado pela população. Obrigado, eu que agradeço. Sempre à disposição aí do amigo. Obrigado pela presença. Valeu, gente.